Olá, tudo bem? Hoje o bate-papo vai até Brasília. Nós vamos conversar com Eliane e ela vai falar sobre a importância de ter propósito na vida, que é fundamental ter sentido em tudo aquilo que você faz. E aí, Eliane, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Rosana. Me conta assim, como que tu te inspirou a buscar sentido na tua vida? Como é que foi esse processo? Então, é, eu, desde pequena, isso era muito forte, essa necessidade de entender o que eu tinha de mais precioso, quais que eram as habilidades, os talentos, o que eu podia fazer que tivesse algum sentido, que fosse fazer algum sentido de propósito, tanto para mim quanto para minha família e para a sociedade também, como um todo, né? O que eu queria realmente, assim, que me traria prazer real para viver, porque eu entendo que a gente precisa encontrar esse lugar. Ele é muito importante na nossa jornada, na nossa caminhada. E morando em Brasília, isso é algo que acaba sendo muito, parece que mais até real para nós. E aí eu vou explicar o porquê dessa questão de morar na capital. Uhum. Então, desde pequena, eu comecei a ter acesso, e isso foi muito bom, porque a minha geração pegou um período muito incrível escolar, que nós tínhamos acesso a desenvolver habilidades, a perceber o que você tinha realmente de facilidade com algumas áreas, pelas próprias disciplinas e competências que a gente teve oportunidade de desenvolver dentro do ambiente escolar. Eu não tive muito isso por parte da minha mãe, até porque ela ficou viúva muito cedo e teve que trabalhar. Então, ela não teve também essa percepção, mesmo por geração também, de não vir, né, da família, de despertar em nós o que realmente a gente tinha de melhor e que poderia fazer na vida. Mas a escola me proporcionou muito isso. E desde cedo eu me apliquei muito aos estudos. Então, isso era algo que já me incomodava, que já me despertava. E eu comecei a perceber o que era mais fácil para mim, o que fluía de forma mais fácil, que eu não despenderia tanta energia para produzir ou para fazer. O que me identificava mais, o que me proporcionava uma paixão, um prazer, o que me fazia assim, que é algo que era muito mais fácil para eu fazer e para outros poderia não ser tão fácil, e coisas que eu vejo que para mim já não é uma coisa tão natural. Eu posso até aprender, colocar algo de conhecimento e adquirir essa habilidade, mas não era tão natural. E essa questão de você perceber o que é mais natural é algo que me chamava muita atenção, Rosa. É algo que realmente assim fazia com que eu pensasse que tinha algo que realmente é diferenciado para cada ser humano, que faz diferença para um e para o outro já não é tão perceptível e não tão real para ele no dia a dia, como uma habilidade natural. Ou, claro, ela pode ser adquirida, né? Como eu falei. Mas essas que você percebe que ela está muito intrínseca na sua vida, ela faz sentido real para você, é o que eu via que era muito mais difícil, e até hoje lidando e conversando com pessoas, de ter essa percepção. E aí, voltando à questão de morar em Brasília, nós vivemos numa pressão muito grande de que você tem que passar num concurso público. Desde criança, você fica escutando, você precisa entrar no setor público. Porque só faz sentido você ter estudado na capital, morado na capital, se você for se tornar um servidor público. Porque aí você vai garantir um trabalho seguro, você vai ter uma aposentadoria segura. Então, como assim? Você estudou, você era tão aplicada e você não vai ingressar no setor público? E isso era algo que me incomodava, porque eu não conseguia me ver fazendo uma atividade repetitiva, rotineira, que não trouxesse sentido para que eu percebia que eu tinha de habilidades, de talentos que foram despertados cedo nesse ambiente escolar. Então, a gente vive muito esse peso aqui na capital, de que as pessoas olham para você e acaba até virando uma questão de que por que você não passou no concurso público? É como se a gente até não tivesse
a competência, a capacidade, né, de ter estudado, ingressado no setor público, porque é o que há de melhor para se fazer. Mas daí eu me questionava, todos vão viver, então, do setor público no país? Ou na capital, principalmente? E hoje a gente vê a realidade da nossa capital, depois de tantos anos, ter nascido aqui, a gente viu o que esse peso e o que essa situação gerou, principalmente agora para a nova geração, dessa questão de estar completamente fora do sentido do que vai fazer. E daí você vê, a gente termina o ensino médio e o que, é que eu vou fazer? Assim, hoje tem a pressão ainda maior. Terminou o ensino médio, você tem que ingressar na universidade. Terminar o ensino médio, você tem, Rosane, que estar na universidade. Sim, mas aí você está com 18 anos, você nem tem tanta maturidade assim, às vezes, para entender realmente o que você quer fazer, porque isso vai gerar uma questão, às vezes, para uma vida toda. Uma vida toda de ter um trabalho que, na verdade, não vai ser nem trabalho. Eu até classifico como emprego, porque você vai ser remunerado para fazer, mas não faz nenhum sentido para a sua jornada de vida, para o que você realmente percebeu de talento. Então, assim, a gente não existe num vácuo, né? A gente não existe só numa época, né? A gente vem de famílias, de gerações. A gente não está só aqui no agora. Então, a gente tem que olhar um pouco para trás, para essas habilidades, para esses talentos, para essas competências que para nós fluía de forma mais natural. E o que ela vai agregar? Que diferença ela vai fazer para aquilo que eu faço? Para aquilo que eu vou me propor a fazer? E que satisfação, que prazer isso vai me gerar na vida? Porque realmente trabalhar pela remuneração somente é um vácuo enorme ao longo da vida. Eu percebo que a gente se deparou muito com isso. Antes da pandemia, já vinham muitas pessoas se deparando com essa insatisfação com o que estava fazendo, e fazendo de forma mecânica, mas que entendeu que nem era isso realmente. E muitos tiveram coragem de deixar mesmo, alguns, o meio corporativo, a atividade que exercia por anos, e se lançar naquilo que ele entendia que realmente era a sua habilidade, era o que te dava paixão, satisfação, era o que faz você vibrar, é o que faz você sair da cama de manhã e pensar, não se trata só de um trabalho, ele vai vir remunerado, mas por algo que você faz com toda a paixão, com toda a vibração, com toda a empolgação. E isso eu penso ser muito importante na nossa vida, porque a gente passa muitos anos lidando com a área, né, com essa área, com uma carreira. E que satisfação a gente tem levado. A gente está lidando aqui em Brasília com algo, uma estatística, inclusive, que deixa a gente assim pensativo. A gente está com um percentual enorme de professores da área da educação com doenças psicológicas, emocionais, de um grau que a gente nunca tinha visto antes aqui na capital. Interessante. E por que tu acha isso? Por que está acontecendo isso com os professores aí de Brasília? Então, a gente vê, uma das questões que eu percebo por ter nascido aqui e acompanhar toda essa jornada, e o meio escolar ter sido algo que para mim foi fundamental, foi inspirador. Eu tive professores que me inspiraram a despertar o que eu faço hoje, com toda a certeza da paixão que eu tenho pelo que eu faço. Eu vejo que muito a gente tem ido de forma mecânica para essas áreas. E você pensa no concurso, você pensa na carreira, na estabilidade da carreira, mas eu tinha professores que eles eram apaixonados pelo que eles faziam, pela educação. Nós éramos mais que alunos e eles eram mestres, mais que professores. Eles trabalhavam em nós, assim, competências e despertavam em nós um prazer pelo ambiente escolar que foi único, foi incomparável para a minha geração. Eu penso que a gente tem perdido um pouco essa paixão pelo que a gente realmente está fazendo. E quanto isso vai fazer a diferença, se vai ser excelente o que eu faço, se vai me trazer saúde, satisfação e bem-estar, porque é importante.
É muito importante. A remuneração, ela faz parte, mas ela não é ela é o final, faz parte do processo, mas ela não pode ser o ponto de partida, unicamente. Porque se assim o for, vai chegar esse momento que você vai se questionar e vai sobrecarregar e vai gerar outras questões de saúde que vai abalar o seu sistema, porque nós somos um todo. Eu vejo assim, eu tenho, por exemplo, o caso da minha mãe. Minha mãe trabalhou toda a vida dela em Brasília, depois que saiu de Goiânia, no setor público, porque eles chegaram em Brasília no início da formação da cidade, década de 60, e a maioria ia para o setor público mesmo, porque era o que a capital tinha para oferecer. Então, eu vi que ela trabalhou a vida inteira na área da saúde, mas quando minha mãe aposentou, Rosane, ela simplesmente não sabia o que fazer mais da vida dela. Ela não tinha mais, parece que não tinha muito sentido. E aí eu, às vezes, ligava para ela e falava, mãe, como é que a senhora está? Onde a senhora está? Ah, minha filha, fiz um bolo, vim aqui para o trabalho, estou com as amigas. Eu imaginei, ela não vai lidar bem com essa fase. Porque a vida inteira fazendo algo totalmente mecânico, repetitivo, por necessidade, remuneração, e não por prazer. Que agora ela entender, não, eu fiz, trabalhei uma vida, agora eu tenho que desfrutar também desse período que eu estou. E aí, minha mãe nunca tinha feito nada de habilidades manuais, artesanato. E aí eu entendi que isso, na minha vida, veio muito da parte do meu pai. Ele era alfaiate. Então, eu falei, mãe, eu acho que a senhora pode começar a lidar com alguma coisa assim. Ela, não, minha filha, eu não sei fazer nada, eu nunca fiz nada dessas manualidades. E eu comecei a introduzir ela nesse meio. E ela começou a descobrir paixões, dons, talentos que ela nunca imaginou que ela tivesse. E ela falava, não, eu não vou conseguir nunca pintar como você, eu nunca vou conseguir fazer uma formação em tecido, trabalhar com tecido. E isso tudo foi despertando nela uma outra razão, outro sentido de viver. E ela descansou, na idade que ela está, naquilo que mais lhe dá prazer e paixão por realizar. Então, às vezes, você passa uma vida inteira somente trabalhando de forma em ter um emprego, mas não de ter realmente um ofício que faz parte total da sua maneira de ser, das suas habilidades, que está que pulsa dentro de você, que te gera energia, que te dá prazer. Tá, aí eu te pergunto assim, ó, pegando o gancho dessas professoras, estão adoecidas, e mesmo assim elas não saem, elas ficam, elas permanecem. Por que tu acha que essas pessoas têm dificuldade de despertar para a vida, para buscar outras atividades melhor, para que realmente tenham gratificação? O que tu acha que está acontecendo? O ponto, eu vejo que realmente a gente não tem muito esse trabalhar na nossa vida. Desde cedo, isso falta muito, esse despertar. Falta muito, às vezes, assim, dos pais, às vezes, realmente, por não ter mesmo a percepção. Às vezes, hoje, né, o próprio ambiente escolar também a gente está vivendo de forma tão acelerada que não se para nem para pensar sobre isso. E perdemos aquela essência, Rosane, que é a melhor da vida, de quando a gente, criança, desperta toda aquela nossa criatividade, a nossa curiosidade, a nossa imaginação, e deixa a gente fluir naquilo que realmente a gente tem um dom mais natural que te empurra para esse lugar. E a gente vive de forma muito mecânica. Eu penso que a gente tem vivido assim. A tecnologia nos roubou um pouco a questão da criatividade, da imaginação, no sentido de que ela pode colaborar, mas ela não pode te tirar. A gente precisa sair. Eu, por exemplo, eu preciso sair lá fora, eu preciso andar na rua, eu preciso ter contato com toda uma paleta de cores que está lá fora, com toda a beleza da criação que está lá fora,
conversar com pessoas, isso me traz um despertar para o que eu vou fazer de criatividade, que é imensurável. É incontáveis os insights que vêm e que te deixa assim, encantado com a vida e com aquilo que você faz. E você acorda de manhã e já não é um trabalho, é uma paixão, é pulsante. Ela gera em você até a possibilidade de você fazer algo sem remuneração. Quando isso queima dentro de você de tal maneira, você vai, mas como que eu vou perceber que é isso? Às vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres que estavam como mães, donas de casas, e completamente satisfeitas com essa função somente na vida. Mas tinha os filhos pequenos, não queria deixar os filhos, e aquela insatisfação e muito infeliz por não entender que também estava exercendo um ofício lindo, maravilhoso nesse momento. Mas a gente vive um tempo que há também uma cobrança da gente ter uma carreira. E isso para a mulher é um peso às vezes também. Mas ao mesmo tempo eu conversava com ela e falava: o que você faz que te deixa muito feliz dentro da sua própria casa? Aí ela me disse: eu amo organizar. Eu gosto de organizar, deixar a casa organizada. Eu falei: então por que não fazer um curso de personal organizer? E aí você pode trabalhar de casa, continuar tendo tempo com seus filhos e realizando aquilo que você percebe que é algo que para você vai fluir de forma muito natural. Sem tanto esforço e energia dispensado naquilo que você vai ver que no fim... E ela pensou: essa é uma área interessante mesmo, que eu observo quanto eu gosto. E a gente foi trabalhando nisso. No trabalhar, ela muito insatisfeita, porque, como eu te falei, o peso aqui de fazer uma faculdade, um curso superior, é muito grande. E ela se sentia aquém, se sentia inferior, mas eu preciso ter um diploma. E eu perguntava para ela: mas diploma para quê? De quê? Para provar o quê? Para quem? Então, essas perguntas foram despertando nela a questão de que realmente o que eu preciso, o que me dá satisfação, prazer real, qual é esse propósito que eu estou buscando e não encontro, não vejo, não percebo. E aí ela falou: eu amo confeitaria. Quando eu começo a fazer um bolo para os meus filhos, quando eu começo a fazer uma sobremesa para a minha família, é como se eu estivesse em outro mundo, em outro lugar. Tamanha a minha satisfação. E eu falei: Lívia, é a confeitaria. Ela: mas como fazer? Por onde eu começo? Comece fazendo o bolo que você faz para os seus filhos. E daí ela começou a fazer os bolos, começou a fazer os doces. Rosane, foi incrível. A Lívia hoje é uma confeiteira incrível, muito bem sucedida. Ela achava que não tinha condições de fazer isso da própria casa, e ela foi encontrando os meios, o caminho, ela foi divulgando pelo Insta dela, e logo ela pensou: vou comprar uma bicicletinha, e colocou uma bicicletinha em frente aqui ao nosso setor de hospitalar, e ali ela colocava os doces dela, e ela foi recebendo as encomendas, e ela foi cada vez entendendo que isso estava dentro, muito intrínseco nela. E ela é uma confeiteira incrível. Apaixonada pelo que faz, os filhos já estão numa idade que daqui a pouco ela pode fazer o que ela quiser, se ela quiser voar, mas fora também do ambiente da casa. Mas isso despertou nela que ela não era inferior por não ter um diploma. E eu questionava: por que você quer um diploma? Hoje ela pode fazer gastronomia, sim, ela pode fazer o curso, ter um diploma, mas foi desenvolvendo que ela realmente tinha, os olhos brilham. É incrível esse despertar. É lindo, né? É muito bonito. É incrível. Como é que tu induz essas pessoas com quem tu trabalha a despertar para a sua própria vida, realmente, para buscar o que elas gostam de fazer? Como é que é essa virada, assim? Como é que tu observa isso? Vou te falar de um outro exemplo da Lorane. É exatamente aí. A Lorane era uma que tinha o peso do concurso público sobre a vida dela. E ela realmente tinha esse peso do concurso público, devido à mãe ser do setor público, o pai também.
Então, havia aquela cobrança. Você estudou, eu coloquei você para estudar, e por que você não vai se aplicar para passar no concurso público e ter uma carreira pública que é o mais seguro? E por muitos anos ela lutou com isso, porque ela não passava no concurso. Isso vai gerando uma frustração, vai gerando uma decepção com você mesmo, de se achar incapaz, e parece que vai ficando cada vez mais curto, esse funil vai ficando cada vez mais fino, e você pensa, a idade chega, e o que eu vou fazer? E aí eu comecei a conversar com ela, e um dia a gente teve uma conversa muito próxima, sempre com muitas dessas conversas e com essas perguntas. E eu falei, por que você quer ser mais uma funcionária pública? Por que você quer ser mais um no setor público? Você realmente quer servir a sua nação no setor público? Você realmente tem algo que você pensa, eu posso servir nesse setor? Ou você quer somente uma carreira segura e uma aposentadoria, que a gente sabe que isso vem? E ela foi para casa, Rosane, com essas perguntas. E passou uns dias, ela me procurou novamente. E ela falou assim, olha, aquela sua conversa, ela mexeu profundamente comigo. E eu percebi que eu estava querendo fazer algo simplesmente porque a pressão de ter um emprego seguro. Mas eu quero desenvolver outras competências. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso achar uma razão para ver, eu não aguento mais. Ela estava quase ficando depressiva. E aí nós falamos, então vamos cavar. E começamos a conversar novamente. O que te chama a atenção? O que te faz brilhar? O que você faz que aquilo você percebe, nossa, isso aqui para mim é muito mais natural do que, por exemplo, para minha mãe, do que para minha irmã. E ela foi olhando mais para si. E no que ela percebeu isso, ela se encontrou com o marketing digital. E isso fez com que ela gerasse uma paixão por fazer isso e por desenvolver nessa carreira, nessa área, e conversando com mulheres e ajudar outras mulheres a despertar o melhor de si com as redes sociais, como social media. E ela hoje é extremamente realizada como marketing digital. Se encontrou. Se encontrou e parou de perseguir o concurso público. Porque é mais fácil, né? É aquela coisa pronta, como tu falou, é cultural, isso tem que arrumar alguma coisa para te estabelecer, para viver a tua vida, enfim, ser uma profissional liberal é difícil, então, é tudo uma questão de apostar. Se tu tem capacidade, se tu tem aquela, assim, como é que eu vou dizer, de ser empreendedora também, que tu precisa disso. Tá? Então, tu não E você acha? tocou num ponto, Rosane, muito importante, porque nós brasileiros não somos treinados para empreender. Nós não temos esse despertar para empreender. Nós não temos isso no país, trabalhar de uma forma para você desenvolver no setor de serviços. Isso realmente é algo que, quando você é criança e você escuta que você é capaz, que você é inteligente, que você pode voar alto, que você pode ir além do imaginável, isso flui muito mais fácil. E a gente não trabalha isso muito forte. Nossa nação não tem isso pulsante dentro de nós. De empreender, de voar mais alto, de não ter medo. Porque, claro, existe coragem. É um trabalho árduo. Descobrir esse lugar também não é tão simples, até porque você vai trabalhar muito para desenvolver, porque você vai ser muito melhor amanhã do que você é hoje. E essa é a regra de ouro de você se conhecer, fazer com excelência muito mais do que o hoje. Você vai ter que buscar com muita paixão genuína esse lugar. Mas essa jornada, ela é vibrante, empolgante, é uma aventura incrível. A vida vai se tornar a melhor aventura que você poderia viver. A jornada vai fazer muito mais sentido. E no final você vai se ver, Rosane, pensando, eu nunca poderia ter feito outra coisa. E isso não reverbera só para você, o que é mais empolgante. Isso reverbera para quem está ao lado e para toda uma nação. Uhum. O que tu acha importante falar que ainda tu não colocou aqui para esse público? Olha, eu vou falar o caso da Ellen, a Ellen Parker,
ela é uma diretora hoje criativa na área de design, e é muito incrível como ela se encontrou nesse lugar, de ter a convicção do que ela realmente veio fazer, do que ela realmente tinha paixão por fazer. Porque isso também é algo que eu vou colocar aqui, que é até delicado, no sentido de que a gente estuda e precisa estudar e ter conhecimento. Mas chegou um momento na vida da Ellen, aos 16 anos, que ela entendeu que a escola não era mais para ela. E aí, o que você faz com isso? Ela foi até os 16, e ali, quando chegou aos 16, ela falou, não é mais para mim. As competências, e muitas vezes a gente não tem oportunidade de formar uma grade, que tem, isso também é uma questão, né, que você falou, de formar uma grade curricular que atenda e que te complemente nisso, né, nas suas dons e habilidades naturais, e no que flui muito mais fácil na sua vida. E ela decidiu ir trabalhar numa cafeteria. E ela foi trabalhar numa cafeteria e ela estava aparentemente bem trabalhando, desenvolvendo o trabalho da melhor forma possível. Até que ela passava sempre na rua e via uma loja de design de cozinhas e chamava a atenção dela, mas ela continuava indo para o trabalho dela. Mas o dono da loja também observava que ela observava a loja. Isso que é muito interessante. E um dia ele decide abordar a Ellen. Ela começa a passar pela rua, ele vai até ela, e ele não consegue alcançá-la, ela entra no carro dela, e ele entra na porta do passageiro. E ela olha até assim, meio espantada, esse homem aqui dentro do meu carro. E ele perguntou para ela, você gosta de trabalhar na delicatessen, na cafeteria? Ela olhou para ele assim e falou, gosto. Aí ele, mas o que você acha de ser uma design de cozinhas, uma diretora criativa nessa área? Ela olhou assim e despertou. Por que ela entendeu? Ela sempre amou, ela tem paixão por cozinhar. A cozinha era o ambiente da casa onde ela se sentia mais abraçada e confortável. E ele falou, olha, eu vou te passar uns projetos e você desenha algumas coisas, coloca o que você imaginar que seria mais incrível para esse ambiente. E como era um ambiente que ela amava, a imaginação dela, Rosane, foi a um nível que ela jamais poderia imaginar. E a ponto dele dizer que nenhum estudante, ele formado em design industrial, que nenhum estudante poderia apresentar para ele, um recém-formando, o que ela apresentou sem nenhuma formação na área. E hoje ela é a diretora criativa dessa empresa, que tem dois showrooms em Londres e um em Nova York. Olha que legal! Uhum. Sim. E ela dá consultoria para revistas, New York Times e outras revistas muito conceituadas nesta área. É incrível, eu fico empolgada de ver. Ela é de Brasília? Não, ela é inglesa. Da onde? Ela é de Londres. Ela mora lá. Uhum. Sim. Mas é empolgante você ver quando você verdadeiramente encontrou o seu lugar. Como você trabalha com mulheres, eu acho assim, é muito incrível esse despertar na vida da mulher, ele é tão lindo, tão único. Porque nós já temos tantas outras questões que lidamos, e essa área, ela é, muitas vezes, para nós, deixada até um pouco para depois, mais para o futuro, por diversas razões. E quando a mulher entende esse lugar, ela se completa. Não só como mãe, como esposa, mas como pessoa. É uma realização necessária, porque a vida também nos apresenta essa faceta de que nós podemos, sim, fazer muitas outras coisas na vida, mas muitas vezes o que eu acho incrível de deixar é que está muito próximo de nós, às vezes está até no que você realiza, nas habilidades que nós temos em casa. E pode despertar esse lugar. Muito bom, Eliane. E assim, para encerrar, qual é a dica que tu quer dizer para as pessoas que estão nos escutando?
e estão muito insatisfeitas com sua vida, com seu trabalho. O que tu diria para elas assim? Olha, eu diria que não deixe mais para amanhã. Não deixe para amanhã. Observa hoje. Muitas vezes a gente pensa, mas eu não tenho toda a ferramenta, todo o dinheiro necessário para dar o primeiro passo, ou mesmo a empolgação, ou até mesmo o incentivo, dependendo da situação. Mas você dá o primeiro passo. Nessa jornada, ela vai se abrir, ela vai se deslumbrar, ela vai se mostrar. Porque hoje, Rosana, você repare... Rosane, desculpa, uma coisa. Hoje as pessoas querem comprar coisas feitas por alguém que ama o seu ofício. Isso também gera a satisfação de quem está adquirindo. Seja ou uma prestação de serviço, ou um produto, mas você quer que o despertar da paixão de quem faz a diferença também no final de quem vai adquirir o produto ou o serviço. E as pessoas estão observando se realmente esse ofício é feito por alguém que coloca todo o seu coração, toda a sua paixão. Até porque aí tudo vai fazer muito mais sentido. E esse despertar leva você para esse lugar de não só adquirir um serviço ou um produto, mas fazer parte muito mais do que realmente faz sentido na vida. Precisa ter sentido, precisa fazer sentido. Precisa fazer valer a pena a vida. Precisa fazer valer a pena. Esse sentido não é viver a vida. É como tu disse, vai empurrando, dia após dia. Aí o teu corpo não resiste, tu adoece, tu vai somatizando, como o exemplo que tu deu aí. E aí, muitas vezes, tu vai parar numa situação limite, vai ter que parar numa UTI para repensar toda a tua vida. E aí, sim, a pessoa parece que muda. Precisa chegar a esse ponto, não é, Eliane? Mas muito obrigada, te agradeço muito. Isso, Rosane. Por essa oportunidade de ter vindo aqui dividir um pouco desse teu conhecimento com a gente. Obrigada. Eu também agradeço por essa oportunidade. E realmente foi um prazer falar sobre isso. É algo que me desperta paixão e que eu vejo que tem feito a diferença na vida de outros para chegar nesse lugar que realmente faz sentido. Precisa valer a pena. Obrigada. Obrigada.